O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial Psi Segundo. Canal Le Conde. Capítulo 3. Os porquês do matrimônio. 1. Necessidade ética de que a paixão seja eterna. Já expliquei anteriormente que, a despeito de seu caráter ilusório, a eternidade implicada na paixão lhe confere sua moralidade. E agora, quando os enamorados entregam seu amor a Deus, já essa ação de graças outorga-lhe um selo absoluto de eternidade, como também a resolução que tomam e a obrigação que contraem. Eternidade que entende fundar-se não sobre poderes obscuros, e sim sobre a eternidade mesma. A resolução matrimonial tem, além disso, outra função, porque implica a possibilidade de um movimento de amor, a de sair da dificuldade implícita da paixão, incapaz por si mesma de avançar. A paixão encontra seu caráter estético em sua infinitude, e seu caráter inestético na impotência dessa infinitude para converter-se em finitude. Com uma imagem mostrarei que a aparição do religioso não pode aniquilar a paixão. O religioso expressa propriamente a convicção de que o homem, ao receber o socorro de Deus, é mais rápido que o mundo inteiro. É a mesma fé que constitui o princípio da natação. Concebe-se que um homem que uma vez esteve a ponto de afogar-se teve um salva-vidas capaz de mantê-lo sobre a água. Ainda que um homem que nunca esteve em perigo também possa ser um salva-vidas. Pois bem, este último caso é o que se aplica na relação entre a paixão e o religioso. A paixão faz do religioso um salva-vidas, sem haver conhecido antes uma experiência dolorosa ou uma reflexão angustiosa. Rogo-te, porém, que não forces a comparação, como se o religioso só tivesse com a paixão uma relação exterior. Já demonstrei que não é assim. Entendamo-nos de uma vez por todas. Dás tanta importância ao abraço erótico. E o que é isso ante o abraço conjugal? Que riqueza no acento deste possessivo, meu querido, minha querida, comparado com um dos fervorosos possessivos da paixão. Não só existe na eternidade do instante da sedução, não só na ilusória eternidade da imaginação e suas representações, como também na eternidade da consciência, a eternidade da eternidade. Que força há neste meu pronunciado pelos esposos? Porque a vontade, a resolução, o bom propósito tem então uma tonalidade muito mais profunda. Que energia, que ductilidade, pois que há de tão rígido como a vontade e também tão flexível como ela? Que força de movimento em vez simplesmente desse entusiasmo confuso de vagas impulsões. Porque o matrimônio funda sua instituição no céu, e ao penetrar o dever, todo o organismo das coisas, até seu limite, nenhum obstáculo será capaz de aniquilar o amor. Deixa, pois, a Dom Juan a sua pequena glória, ao cavalheiro o seu noturno e suas estrelas, posto que não vêm mais acima. O firmamento do matrimônio
é ainda mais elevado. Tal é o amor conjugal. E quando não é assim, não é por culpa de Deus, nem do cristianismo, nem da cerimônia nupcial, de maldições ou de bênçãos. É por culpa dos homens somente. E não é vergonha, não é pecado escrever livros em que se ensina as pessoas a duvidar da vida antes de haver vivido, em vez de ensinar-lhes a viver? Se ao menos se lhes dissesse a verdade, essa verdade seria simplesmente cruel. Porém, não se lhes mente. Se nos ensinam a pecar, aos que não se atrevem, se lhes toma igualmente desgraçados de outra maneira. Eu mesmo senti bastante influência dessas correntes esteticistas para ignorar que a palavra esposos ofende a teu ouvido. Porém, isso me é indiferente. Se caiu em descrédito, se converteu inclusive em motivo de risota, este é o momento de restituir-lhe a beleza. Esposos não vejo nunca, apesar de não raro ver matrimônios. Porém, teu sarcasmo não me perturba. O fato de que cada dia tenhamos ante nossos olhos tantos matrimônios determina que dificilmente pensemos na grandeza da instituição. No máximo, quando todos se empenham em expô-la ao ludíbrio. Pois não tens levado as coisas a tal ponto que a moça que ante o altar estenda a mão a um homem é considerada hoje inferior a estas heroínas de tuas novelas, com suas paixões tempestuosas? Escutei-te com a maior paciência lançar teus apóstrofos demasiado violentos, talvez para que, com eles, te confesses verdadeiramente. Se ainda compreendeste esses movimentos de tua alma, já verás, quando o matrimônio se apresente a ti como uma realidade, como ficarás furioso, não sem recusar ainda, e então, a confiar em alguém. Permita-me agora expor por minha vez algumas observações. Amamos uma só vez na vida. O coração se aferra à sua paixão mediante o matrimônio. Escuta e admira o harmonioso uníssono das diversas esferas. Amor, matrimônio. É a mesma palavra, porém, com um acento ora estético, ora religioso e ético. Não se ama mais que uma vez. Para realizar essa palavra se necessita do matrimônio. E se uns desejam casar sem amor, a Igreja não pode abençoar essa união. Não amamos senão uma vez. É o que escutamos das mais diversas bocas, dos felizes a quem cada dia confirma essa certeza e dos desventurados. Estes podem ser de duas classes, os que continuam aspirando o ideal e os que lhes são infiéis. Este é o caso dos sedutores. Poucas vezes encontramos um destes, porque se necessita, para sê-lo, de atitudes pouco comuns. Conheci um só, e sabes, também ele confessa que somente uma vez se ama, e suas aventuras não conseguiram, certamente, asfixiar o amor. Sim, dizem alguns, somente amamos uma vez. Porém, não nos casamos 2 e até 3 vezes? Aqui também as esferas se põem em uníssono para responder, pois a estética diz não,
E a Igreja e sua ética veem com desconfiança a segunda boda. A meu ver, comprovação de extrema importância, porque se fosse certo que amamos várias vezes, a causa do matrimônio estaria perdida. Pois assim poderia parecer que a arbitrariedade do elemento religioso, ao exigir que se ame uma só vez, lesa o elemento erótico. A religião trataria com descaso o elemento erótico, como se dissesse: só podes casar-te uma vez. E não falemos mais nisso. Já vimos como a paixão passa ao matrimônio sem sofrer com isso alteração nenhuma. Se assim é, e posto que o matrimônio contém a paixão, o mesmo elemento estético que a paixão implica deve reaparecer no matrimônio. Porém, o estético reside no infinito da paixão, em seu caráter a priorístico, como vimos. E, além disso, na síntese dos contrários, que é o amor, sensível e sem dúvida espiritual, liberdade e necessidade, dado no momento e eminentemente presente, porém de tal forma que comporta uma eternidade. Também o matrimônio possui todos esses elementos. É de ordem sensível, porém também espiritual. E mais ainda, porque a palavra espiritual aplicada à paixão significa, antes de tudo, que este amor é coisa da alma, que é o sensível impregnado de espírito. O matrimônio é liberdade e necessidade. E mais ainda, porque a liberdade aplicada à paixão é propriamente liberdade da alma. Certo que, ainda que sendo livre, a individualidade não se liberou da necessidade natural. Porém, a entrega de si mesma cresce na medida em que a liberdade passa a um grau superior. Somente pode dar seu eu àquele que o possui. É na esfera do religioso onde os indivíduos conseguem ser livres. Ele, de um falso orgulho, ela, de uma falsa humildade. E se o religioso aparece entre os enamorados, abraçam-se estreitamente, não para separá-los, e sim para permitir-lhes a ela brindar-se com a riqueza de sentimentos insuspeitada anteriormente, e a ele não só receber, mas também brindar-se e ser recebido por ela. O matrimônio comporta o infinito, mais ainda que a paixão, porque sua infinitude intrínseca é uma vida eterna. O matrimônio é a síntese dos contrários, mais ainda que a paixão, porque tem uma antítese a mais, o espiritual e o sensível, em uma oposição ainda mais radical. Porém, o sensível apresenta uma importância estética tanto maior quanto mais nos afastamos dele. De outro modo, o instinto dos animais constituiria o grau mais elevado do estético espiritual do matrimônio, que é superior ao da paixão. O matrimônio tem excelências, uma beleza, uma estética tanto maiores quanto mais se eleva o firmamento acima do local do dossel nupcial. E o céu do matrimônio não é o da terra, e sim o do espírito. É certo que também o matrimônio pertence ao instante, porque é são e vigoroso e tende a aperfeiçoar-se. Porém, em um sentido mais profundo que a paixão, cuja falha é seu caráter abstrato, enquanto que a resolução inerente ao matrimônio implica a lei do movimento, a possibilidade de uma história interna.
Que resolução é esta? É, pois, a resignação, porém, em sua forma mais rica. A que pensa, não no que se perde, e sim no que se ganha. Há nela outro fator com o qual o amor se relaciona, porém não em um sentido exterior, porque a resolução não é aqui o fruto amadurecido pela dúvida. É a abundância da promessa. Tal é a beleza do matrimônio, no que o religioso, longe de negar o sensível, o enobrece. Confesso a ti, e talvez cometa um erro. Às vezes, quando penso em meu matrimônio, surge em mim a ideia, impregnada de uma indefinível melancolia, de que um dia terminará. E apesar de minha certeza de viver outra vida com aquela a quem me uni, de voltar a ver-nos convertidos em puro espírito, entristece-me pensar que se desvanecerá a antítese em que nosso amor achava em um dos seus elementos. Porém, consola-me saber que ainda terei a recordação de ter vivido com ela a união mais formosa, a mais íntima que possa oferecer a vida terrestre. Se algo compreendo de tudo isso, a falha do amor terrestre é idêntica à que constitui a virtude. O fato de ser uma predileção. Enquanto que o amor espiritual move-se na direção inversa, libertando-se sempre de todas as relatividades, o amor terrestre chega a seu grau mais elevado quando é o amor exclusivo a um só ser no mundo inteiro. Isso é o que queríamos dizer com a expressão amar uma só pessoa e uma só vez. Começa o amor terrestre por amar a várias pessoas, em antecipações efêmeras, e termina por amar a uma só. O amor espiritual abre-se sempre mais, abraça seres cada vez mais numerosos e acha sua expressão verdadeira no amor a todos. De modo que o matrimônio é de uma só vez sensível e espiritual, livre e necessário e absoluto em si mesmo, por mais que aspire a superar-se em si mesmo. E, como é de tal modo uma harmonia interna, tem naturalmente sua teologia, sua finalidade em si mesmo. Se é assim, toda pergunta sobre seu porquê é um mal-entendido facilmente explicável, mesmo pelo prosaico entendimento, o qual, apesar de comumente ser algo mais decente do que o que diz Mestre Basílio, quando faz do matrimônio a mais risível das coisas burlescas, incita a dizer também contigo: se isto é um matrimônio, Basílio tem razão.